Irmãos, abra sua Bíblia comigo, um texto de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Leio do versículo 38 ao 42. É um texto bastante conhecido. Você já ouviu sermões a partir desse texto, já ouviu palavras a partir desse texto. Só que eu estava participando de uma palestra para pastores, e uma palavra de toda a palestra, uma frase que o pastor falou sobre distrações, Deus falou no meu coração assim, ó, é isso. E aquilo já gerou uma reflexão em mim, uma oração, e acabou virando um sermão. E eu queria dividir isso com a igreja nessa noite, uma palavra sobre distrações. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz assim o texto da palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e eu peço que não seja eu, mas a Tua voz e o Teu Espírito falando através do Teu servo. Perdoa todos os nossos pecados e nos ajuda a entender a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Você já sabe que o lugar da mulher nesse contexto era no lugar da cozinha. A mulher, ela não poderia se assentar à mesa com os homens. Nesse contexto histórico, e ainda hoje em alguns países, quando os homens se assentam à mesa, as mulheres não se assentam com eles. E diferente das nossas mesas hoje, onde tem as cadeiras e um certo lugar de destaque para um ou para outro, o lugar de destaque aqui normalmente era para o anfitrião da casa, e com ele só assentavam homens. Escravos e mulheres não se assentavam. O lugar do escravo é o lugar do serviço, e Jesus faz isso em João capítulo 13, quando ele bota a toalha e lava os pés dos seus discípulos. E o lugar das mulheres era na cozinha. Então o lugar onde a Marta está não é um lugar estranho no contexto histórico da passagem. Era um lugar, aspas, comum à mulher, quase que obrigatório. Enquanto o homem come, a mulher serve. Depois que os homens terminarem, as mulheres se assentam para comer. E por último, os escravos da casa. Então Maria e Marta deveriam ambas estar na cozinha trabalhando, enquanto Jesus era recebido por Lázaro, junto com os seus discípulos. Jesus, ele tem um lugar de destaque nessa mesa porque ele é um mestre, e quem aí gosta de assistir The Chosen viu bem essa cena. Eles narraram bem essa cena, até botaram Lázaro com dores, né, passando mal, vindo a falecer mais à frente. É bem bonita a forma como eles trazem essa cena, é bem interessante. E o texto diz para nós que enquanto Marta está onde a cultura dizia que ela deveria estar, onde o contexto histórico e cultural dizia que ela precisava e pertencia àquele lugar, a Maria, ela quebra esse paradigma. A Maria, ela quebra essa expectativa cultural, e ela está onde é mais interessante. Ela está na presença de Deus. Ela está onde é melhor para ela, e é o próprio Cristo que fala isso: eu não vou tirar de Maria a boa parte, a melhor parte. Ela está recebendo o que é melhor. E naturalmente a Marta se sente indignada por isso, porque ela está cumprindo o que é de se esperar de uma mulher.
E aí aqui começa aquilo que o Senhor colocou no meu coração nos últimos dias, que eu queria dividir com você. Quantas vezes as distrações nos afastam daquilo que o Senhor tem para nós? E quantas vezes nós nos distraímos e nos afastamos do centro da vontade de Deus? A Marta, ela estava fazendo comida para quem, irmãos? Para Jesus. A Marta, ela estava servindo a mesa de quem? De Jesus. Junto com Jesus estavam todos os apóstolos. E aí eu pergunto para você, porque eu gostaria de estar lá nessa cena: você não gostaria de estar servindo um bonde, um salgadinho para Jesus? Fazendo uma cantina para Jesus? Que tal? Eu gostaria de estar vivendo isso. Só que Marta, ela estava tão atarefada e tão presa nas coisas que ela precisava fazer, que ela se distraiu com o trabalho. E é muito interessante que a palavra grega usada ali, ela dá a ideia de trabalho, ela dá a ideia de dizer que Marta estava puxada em várias direções. Olha só que interessante. O texto grego diz que ela estava enlouquecida assim, ó. Já viu quando a gente está com o computador aberto em várias abas e que você nem lembra o que você abriu? Aí é o Globo.com, é o Gmail, é o Hotmail, o Outlook agora, né? E aí quando tu vê, tu tá, a inteligência artificial, o do trabalho, quando tu vê, tu nem lembra o que estava fazendo. É isso que Marta estava fazendo aqui. É isso que ela estava fazendo. O texto está dizendo que ela estava presa em várias direções ao mesmo tempo. E o problema não é que ela estava envolvida com o serviço. O problema é que o serviço estava tirando dela, estava distraindo ela da essência, da direção correta. E isso nós precisamos nos aperceber enquanto cristãos, irmãos. Nós precisamos prestar atenção se o muito trabalhar e o muito fazer não está nos cansando, não está afadigando, e a gente está se esquecendo até às vezes de para quem nós estamos servindo. Por que nós fazemos o que fazemos? Para quem nós oramos? Porque corre-se o risco de nós tirarmos esse tempo de 10 minutos de oração, ajoelharmos aqui, e isso virar um hábito, virar uma rotina, virar uma religião, e a gente se esquecer para quem estamos orando. Aí é só mais um momento solene da igreja. Se não for o tempo da igreja verdadeiramente orar, então nós precisamos prestar atenção para o trabalho para Deus, não nos distrair da presença de Deus. A Marta estava trabalhando para Jesus, mas se esqueceu de quem estava ali. Irmãos, e vamos ser sinceros, melhor do que servir uma boa Coca-Cola para Jesus é aprender da boca do mestre, não é verdade? E quantas vezes, irmãos, e eu peço a sua atenção, todos nós, com as nossas muitas tarefas, não nos pegamos cansados de correr para todos os lados. Quantas vezes, de tanto trabalhar de um lado para o outro, nós perdemos tempo de qualidade com a nossa família? Quantas vezes, por acordar cedo e dormir tarde, por motivos justos e legítimos, que é trazer o mantimento para casa, nós não abrimos mão do tempo de devocional? Qual foi a última vez que você tirou um tempo, meu irmão, no seu dia, para orar, ler a Bíblia e meditar, como diz o texto, medita na palavra do Senhor dia e noite? Qual foi o último tempo? Porque nós sempre estamos atarefados, ainda mais em tempos de celular, não é verdade, irmãos? Às vezes, quando eu estou com alguém no gabinete, fazendo uma reunião, atendendo, e aí o que eu tenho que fazer? Botar o celular no mudo. Alguns aqui já passaram por isso comigo dentro do celular. Deixa eu colocar isso aqui no mudo. Por quê? Porque eu estou com um irmão ali, conversando, planejando, pensando, orando, e está o celular pitando, tá? Nós somos hiperdemandados. O tempo todo as pessoas querem a nossa atenção. E isso não é negativo, isso é bom, significa que a gente é ocupado. Mas há muita ocupação, pode ser uma distração do centro da vontade de Deus, do centro da presença do Senhor. E isso nós precisamos prestar atenção. Prestar atenção, qual é a nossa real vocação?
ou se essa distração e esse trabalho está nos tirando do propósito. E aí o segundo ponto é que o diabo, ele usa essas distrações. E eu não estou falando logicamente que Marta foi distraída pelo diabo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o diabo pode usar isso. Quantas vezes, irmãos, Deus nos chamou para fazer algo e a gente vai emendando tanta coisa naquilo que Deus mandou a gente fazer, quando vê a gente está atolado de funções, atolado de tarefas, e perdemos já o prazer da obra de Deus, o prazer de servir ao Senhor. Ou quantas vezes o diabo coloca tanta coisa na nossa vida, ou não o diabo, mas o mundo, as demandas do cotidiano também, e quando a gente vê, a gente está distante das coisas de Deus. Quer ver uma tentação demoníaca? Isso aqui é uma tentação demoníaca, irmãos. Não ter mais tempo para vir à igreja. Hebreus diz assim: não deixai de se reunir como igreja, como é o costume de alguns, pois o tempo está acabando. Está falando da volta de Jesus. Como é o costume de alguns. O que o diabo quer? Que você se afaste do corpo. Por quê? Porque tem que ganhar dinheiro. Melina, tem que entregar aquela tarefa lá, tem que ir para o fórum, tem que ir para não sei para onde. O Evelyn tem que atender, e aí atende um de manhã. Quando a gente vê, por boas causas, nós podemos estar atoladas de coisas, e aí você não tem tempo mais de sentar, ouvir uma palavra, você não tem tempo mais de ter comunhão com os irmãos, de orar. Afinal de contas, a minha casa será chamada casa de oração. E aí que o inimigo usa, porque, ouça isso, o texto diz assim: Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não ataca quem está no meio da manada. O diabo não ataca quem está no meio do grupo, ele ataca quem está ao derredor. Eu já dei esse exemplo aqui no púlpito. Animal Planet, quem nunca viu aquela manada de zebras andando, não é verdade? Eu gosto muito de usar esse exemplo. E normalmente aquela zebrinha machucada, ou aquele filhote, sempre fica para trás. E quem é que o leão vai atacar? É essa. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa: antes do diabo atacar a sua vida, ele vai te afastar do corpo para enfraquecer você. Antes dele destruir o seu casamento, ele vai te afastar do corpo, ele vai te afastar da comunhão, porque aqui você vai ter amigos de oração, aqui você vai ter palavra, aqui você vai ter conselho, aqui tem pastores, líderes, diáconos, pessoas para caminhar com você. Mas longe da igreja você está mais fraca, está mais vulnerável. Aí começa aquelas falsas amizades, te chamar para a noite, te chamar para os vícios, e daqui a pouco, quando você se apercebe, você está distante da presença. São muitas as distrações desse mundo, meu irmão. Então nós precisamos estar atentos, porque na verdade o diabo ele pode usar as muitas demandas que naturalmente são positivas, que a primeiro olhar não é nada demais, porque é trabalho, é vida, é um curso, é uma faculdade, mas ele pode usar isso para te dar falsas amizades, e como diz a palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou como diz aquele versículo, Ariel: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Acrescentares. Brincadeira, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo de 22 diz que os cuidados do mundo sufocam a semente, sufocam a palavra. A distração, ela é uma estratégia silenciosa. O diabo ele não precisa destruir diretamente a sua fé, basta ele ocupar a sua mente. Você entendeu o mistério aqui? Não, se o diabo vier aí falar esse negócio aí de teoria da evolução, ou negócio de ateu, não pense, meu irmão, que ele vai atacar o crente assim. Primeiro ele vai falar para você que você não precisa estar na igreja todo dia, que você não precisa orar e ler a Bíblia. Daqui a pouco ele vai falar para você que você não precisa só ter amigo crente.
E aí depois ele fala para você que você não precisa ser fiel ao seu marido ou à sua esposa. E quando você vê, você está com a vida totalmente destruída e afastada da presença. Você conhece a história do sapo na panela de água quente? Quem é que conhece essa história? Tem uma história que diz que certa vez pegaram um sapo e colocaram numa água fervendo, e aí ele pulou, foi para fora. Aí pegaram uma panela de água natural, colocaram o sapo lá dentro e botaram no fogão e deixaram a água esquentando. E a água começou a esquentar, esquentar, esquentar. Daqui a pouco a água estava fervendo. E o que aconteceu? O sapo que estava ali dentro morreu, porque a pele dele vai se adaptando e ele não percebeu a temperatura mudando, e quando ele se deu conta já estava morto por causa da temperatura. É assim que o diabo trabalha com as distrações, irmãos. Ele não trabalha nos colocando em situações onde podemos fugir. Ele trabalha nos ocupando a nossa mente, ocupando a nossa rotina. E aqui, meus irmãos, eu quero te chamar a atenção para isso. Trabalhar é ruim? Não. Estudar é ruim? Não, muito pelo contrário. Eu não quero ser leviano ao fato de dizer que você não tem que lutar pelo pão de cada dia. Não, não é isso. Eu só quero te dizer que acima do pão que perece, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória a Jesus! Acima da água que nós bebemos, que nós voltaremos a ter sede, aquele que beber da sua fonte, rios vão brotar de dentro do seu coração, disse Jesus. Ele é a solução, Ele é o caminho, é Ele quem coloca o pão sobre a mesa, é Ele quem coloca a roupa no nosso armário, é Ele quem dá o ar que nós respiramos, e nós nos ocupamos, às vezes, por causa dos muitos cuidados dessa vida, que possamos lembrar, meus irmãos, que quem cuida de nós é aquele que está sentado na mesa. É muito bom estar na cozinha trabalhando, é muito bom correr atrás do pão, mas mais importante é ouvir da palavra do Senhor, e Maria escolheu a boa parte. Oh, glória a Jesus! Você pode dizer um amém por isso nessa noite, meu irmão? E a terceira tentação é que nós podemos estar trabalhando para nós. A Marta, ela estava cumprindo um protocolo cultural. Ela estava cumprindo um protocolo cultural. Ela estava trabalhando para o mestre? Sim, mas ela também estava fazendo o que ela precisava fazer. E quantas vezes, irmãos, nós não estamos fazendo, olha só que bonito que eu vou falar aqui, que poético e filosófico. Quantas vezes estamos fazendo o que fazemos por nós mesmos? Porque nos habituamos a fazer aquilo, porque é confortável, é agradável. Quantas vezes não nos acostumamos a fazer de uma determinada forma e não queremos transtornos, mudanças, ressignificar. Marta, ela ainda questiona Maria, isso é muito interessante, né? Mestre, essa daí está aí, sentada aí, te ouvindo, e eu estou aqui trabalhando sozinha. Jesus fala para ela: mas quem te pediu para fazer isso? Em outras versões, alguém poderia até dizer que Jesus foi ingrato, não é verdade? Pô, está fazendo um arrozinho ali quentinho, Jesus ainda está reclamando? Não era isso, irmãos. Não era questão de ser ingrato ou grato. É porque Jesus sabia qual era a melhor parte. Irmãos, melhor do que fazer é ser. Melhor do que servir é ser servo verdadeiramente. E o servo quer estar aos pés do Senhor o tempo todo. Às vezes nós fazemos muito, trabalhamos muito, nos cobramos muito. E que geração que se cobra, né, irmãos? Primeiro a confessar esse pecado sou eu me cobro o tempo todo. Às vezes quando minha esposa fala lá em casa: cara, para de se cobrar, tem que estar sempre ligando para alguém, falando com alguém, ligando para não sei quem. Esses dias, segunda-feira, caiu, quem viu aquele temporal que caiu, né, irmãos? Água Grande, Meriti fechou, não foi? Aníbal Porto. Quem é que tinha visita naquela hora? Esse que vos fala. E aí, sai de casa ou não sai? Aí fica naquela indecisão. A cabeça pesa: ai meu Deus, eu tenho que visitar o irmão, está chovendo, temporal. Estou confessando aqui para vocês a vida de um pastor.
E às vezes nós precisamos entender que não é pelo muito fazer, não é pelo muito cobrar. Muitos de nós, deixa eu fazer uma vírgula aqui, estamos adoecidos porque nos cobramos por performance o tempo todo. Sempre tem que fazer um evento novo, uma atividade nova, um compromisso novo, uma agenda nova. Um eco aí, exauridos de forças, enquanto o Senhor está dizendo para nós: se assente à mesa. Oh, glória a Jesus! Se assente à mesa, para de correr. Que velocidade é essa? Sai da cozinha, Marta, vem para a mesa, escolha a melhor parte, desacelera, para de se cobrar e veja a bondade do Senhor na nossa vida. Oh, glória a Jesus! Afinal de contas, irmãos, vamos nos lembrar, ainda que tivesse um pão, Jesus podia fazer uma nova multiplicação, é ou não é verdade? Oh, glória a Jesus! Como nos cobramos, como aceleramos, como performamos, enquanto muitas vezes Jesus está falando: desacelera, se acalma, sossega, se assente à mesa e come na presença do Senhor. Oh, glória a Jesus por isso. Eu lembro até aquele hino que diz, eu lembro muito que Maturidade cantava muito, eu só lembro dessa parte, vocês vão ter que me ouvir cantar, que é aquela parte assim, ó: sossegai, não tem esse hino, né? Nas ondas, não sei o que, aí nas ondas, não tem? Eu não lembro, Marifone. Hã? O mestre, o mar se revolta, é esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Ai, sossegai. Eu gosto desse hino. Eu não lembro do hino, mas eu lembro esse texto, porque fala comigo: meu filho, calma, desacelera. É ou não é verdade, irmãos? Nós não precisamos sossegar? Precisamos. E aqui vai a palavra final, antes de chamar o louvor. Assim como Marta viveu a sua cultura, nós somos acelerados por causa da nossa cultura. Faz mais, seja melhor, conquiste o primeiro lugar, passe em primeiro lugar, performa melhor. Olha a internet, fulano está com 15 mil seguidores, você é um pastor de uma igreja local, você tem que explodir na internet. E a gente, vamos performar, quando Cristo não nos pediu isso. Cristo nos pediu: se assente à mesa e escolha a boa parte. Pode vir, louvor. Cuidado com as distrações, irmãos. Que possamos vigiar com as distrações, que possamos estar atentos ao que o Senhor nos chama, porque Ele é o dono da obra. Você pode dizer amém nessa noite? Graças a Deus. Nós vamos meditar nessa palavra com um louvor, e após esse momento nós vamos orar para encerrar.